Dou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Novo. Temos connosco José Pedro Aguiar Branco, advogado da Sociedade tem escritório em Lisboa e no Porto, foi Ministro da Defesa, foi Ministro da Justiça, foi deputado e líder parlamentar e está de regresso à política mais ativa como candidato a deputado pela AD nas próximas legislativas. É ele o nosso convidado do Discurso Direto desta semana, em que vamos falar de justiça e também de política. José Pedro Aguiar Branco, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos pela política, é o cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Distrito de Viana do Castelo. Nas próximas legislativas, porque é que aceitou regressar agora à vida política ativa? Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Aceitei porque acho que as circunstâncias que o país atravessa obrigam a um exercício de intervenção cívica novamente. Há um radicalismo e um extremismo que graça na nossa sociedade e eu acho que em democracia é fundamental nós participarmos para tentar que esses radicalismos e esses extremismos não aconteçam, depois do resultado que venha a surgir no dia 10 de março. Temos um Partido Socialista hoje que não é o Partido Socialista de Mário Soares, é um Partido Socialista extremado, radical, muito com uma intervenção de maior permanência do Estado na sociedade, com uma focagem de um desenvolvimento económico que não é aquele que eu entendo que é relevante para Portugal, e por outro lado, à direita, isto potenciou a existência também de um radicalismo que é situado no Chega, com uma dimensão populista, e portanto acho que o centro moderado se revê e deve ter confiança no projeto da Aliança Democrática, e eu acho que é importante nós participarmos para poder protagonizar esse projeto. Quando apoiou Paulo Rangel na sua candidatura, disse que dava esse apoio a Paulo Rangel porque entendia que era o candidato que melhor oferecia um projeto de diferenciação para com o do PS. Paulo Rangel, entretanto, é vice-presidente de Luís Montenegro. O que eu lhe perguntava era se considera que o projeto que Luís Montenegro apresenta aos portugueses também se diferencia tanto quanto aquele que Paulo Rangel tinha do PS. Sim, porque repare, o projeto alternativo que hoje está perante os portugueses é um projeto que tem um modelo de desenvolvimento económico que assenta e acredita na livre iniciativa, que acredita que o modelo de desenvolvimento económico deve também dar condições para as empresas poderem serem mais competitivas, criar riqueza e, por via disso, conseguir situação de retenção dos jovens em Portugal, por um lado, e, por outro lado, ter condições para pagar melhores pensões aos mais velhos. E este modelo de desenvolvimento económico assenta na criação de riqueza. Vemos que o governo, o Partido Socialista e o projeto do Partido Socialista, nomeadamente nos últimos 8 anos, conduziu a um caos absoluto nos serviços públicos, na educação, na habitação, na saúde, e a culpa disto ter acontecido assenta no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista Português. É um modelo que tem um modelo totalmente distinto do que nós apresentamos, daquele que é protagonizado por Luís Montenegro, que já vem na esteira do que era também a proposta de Paulo Rangel e que eu acredito que marca uma diferença absolutamente clara em relação ao projeto do Partido Socialista. Se os portugueses quiserem continuar com estas políticas que conduziram a uma situação caótica nos serviços públicos, a opção é Partido Socialista. Se acreditam e acham que deve haver um novo modelo de desenvolvimento económico que cria condições para se criar riqueza, tem a AD e, portanto, eu acho que esse no dia 10 de março está muito claro também do ponto de vista ideológico. Eu penso que acabou por me responder à pergunta seguinte, mas ainda assim poderá querer concretizar. Se estivesse agora, eventualmente, num jantar com amigos ou colegas seus e a maioria estivesse indecisa entre votar um projeto ou outro, o que é que diria para os convencer na diferença, na marca de diferença do projeto AD? Muito simples. No Partido Socialista há uma característica que é não produz riqueza e distribui com base na cobrança de impostos. Temos a maior carga fiscal que já existiu e não há uma mínima intenção de aliviar essa carga fiscal para permitir que as empresas, as pessoas, tenham condições de poupar, por um lado, de criar riqueza
e por via disso poder, portanto, ter um bem-estar social e uma esperança que não existe neste momento na sociedade portuguesa. E isto são dados objetivos. Paga-se muitos impostos e tem-se maus serviços públicos. Nós temos, como modelo de desenvolvimento económico, baixar os impostos, quer para as pessoas, quer para as empresas, acreditando por via disso que vamos estimular maior poupança, e isso é importante, e vamos dar condições de realização pessoal e de custos de contexto favoráveis à criação de riqueza. E por via disso vamos seguramente ter índices de crescimento mais favoráveis do que aqueles que temos neste momento. Hoje, e neste momento, temos índices de crescimento que são mais reduzidos por força de um modelo económico que não permite que a economia respire e, por via disso, crie riqueza e se torne mais competitiva. Portanto, acho que aliás, devo dizer, acho que em 10 de março, por um lado, temos essa felicidade, que há dois campos ideológicos muito claros. E não há ninguém que possa acordar no dia seguinte surpreso em relação àquilo que possa resultar das eleições. E, portanto, era isto que eu diria, e digo, aliás, a muitos que neste momento querem essa clarificação. E acho que devo dizer que o Luís Montenegro tem, de forma muito clara, transmitido isto, quer no Congresso do PSD, quer na Convenção da AD, quer em todas as suas intervenções públicas. Existindo uma bipolarização tão acentuada como existe nestas eleições, e existindo também, como todos sabemos, um profundo desgaste do governo que agora terminou funções, por que razão... Deixe-me dizer que é um desgaste que tem também muito de causa interna, porque a maioria absoluta potenciou uma situação, eu diria que é única na história de Portugal, em relação àquilo que teve a ver com as demissões e a razão das demissões que aconteceram no governo, que contribuíram e muito para um desgaste no que diz respeito digamos, um desgaste em relação àquilo que é a própria confiança que os portugueses depositaram e foi expresso no ato eleitoral e que, portanto, esse desgaste do Partido Socialista e a situação caótica em que se encontra os serviços públicos, acho que deve fazer refletir, deve fazer pensar cada português que vai votar no dia 10 de março se desejam continuar com esta forma de fazer política, porque os próximos 4 anos a situação com os mesmos não será diferente, não vai melhorar, vai seguramente piorar. Isso vai ao encontro da pergunta que eu ia fazer. Sabemos que a queda dá-se pela admissão do Primeiro-Ministro, mas também sabemos que o desgaste é público, o desgaste vinha de trás e era muito grande. Claro. Tendo em conta tudo isso que acabou precisamente de dizer e o desgaste enorme em que o anterior governo se encontrava, por que razão é que o PSD, sozinho e agora coligado com a AD, na sua ótica, não consegue descolar nas sondagens? Continua com o impacto técnico? Eu acho que há uma situação que deriva precisamente de descontentamento em relação a uma governação, um descontentamento em relação à ação política. Normalmente, quando há uma má governação, potencia precisamente os chamados partidos de protesto. Há quase como um vaso comunicante entre as más governações e a existência de partidos de protesto que vão mais ao encontro até às emoções mais básicas das pessoas e, portanto, essa realidade acaba por ter e introduzir na sociedade uma certa desconfiança em relação àquilo que é, digamos, o sistema político e as diversas alternativas que se colocam em relação à governação. Mas também lhe devo dizer que é bom nós ponderarmos bem sobre como hoje se deve fazer a leitura das sondagens. Nós sabemos que, tecnicamente, independentemente das questões, hoje sabemos que há muitos mais eleitores, digamos assim, que só decidem o seu sentido de voto muito à boca das urnas. Já não é como antigamente, em que a votação se cristalizava a uns meses de distância e hoje, fruto até da forma como se vive na sociedade, em que a unidade de tempo é muito rápida, há muito eleitor que decide só
na fase final, digamos, das campanhas. E, portanto, eu diria que, embora as sondagens devam merecer o cuidado e o tratamento para quem faz a ação política, eu diria que tem já havido diversas demonstrações em que, no ato eleitoral, os portugueses é que decidem o seu sentido de voto. Foi isso em Portugal ainda nas últimas eleições, em que as sondagens deram empates técnicos e até algumas revelavam que o próprio PSD poderia ganhar as eleições, e depois, à boca das urnas, percebeu-se que, afinal, aquela decisão em cima do ato eleitoral determinou um resultado completamente diferente, e isso está estudado cientificamente. Portanto, não foi um momento, é uma, digamos, uma realidade que hoje sociológica, em que as pessoas decidem esse sentido de voto muito à boca das urnas. E repare que em todas as sondagens há índices de indecisos que tornam, digamos, esta equação mais difícil de ser uma certeza a tanto tempo de distância de um ato eleitoral. E é ao centro que o PSD, a AD neste caso, tem que batalhar mais? Eu acho que isso é óbvio. O país está entalado, não é o PSD que está entalado, é o país que está entalado entre uma proposta radical de esquerda. Há um Partido Socialista que foi tomado por uma OPA do Bloco de Esquerda e, portanto, há uma identidade ideológica. Não é uma razão de circunstância como a que levou à geringonça do Dr. António Costa. Não, há uma forte identidade ideológica. O país pode acordar, se o PS ganhar as eleições, com uma Mariana Mortágua, a Ministra das Finanças. Portanto, isto e é por uma realidade e por uma identidade ideológica. Aliás, o próprio Pedro Nuno Santos referiu isso mesmo, que há uma proximidade, que é uma proximidade ideológica. E isto é um radicalismo à esquerda. À direita também, o país ficou entalado com aquilo que foi o que potenciou esta governação socialista de um partido de protesto, e, portanto, eu acho que o PSD e a AD são, digamos, quem pode responder ao português moderado, ao português que trabalha, ao português que paga os seus impostos, que quer viver num país que não seja radical, mas sim que permita desenvolver a sua atividade com segurança, com esperança e acreditando que daquilo que é o seu trabalho resulta riqueza para o país e resulta também realização profissional para si próprio. E isto vai desde um centro-esquerda moderado a um centro-direita moderada, e eu acho que a AD, aliás, pelos independentes que integra e por aquilo que é também o posicionamento que se coloca como clara alternativa de projeto em relação a estes radicalismos, é quem pode melhor responder ao português moderado, ao português sensato e ao português que deseja viver num país normal. Já se candidatou à liderança do PSD e, portanto, é na qualidade de putativo líder, portanto, no passado, obviamente, que eu lhe faço esta pergunta. Luís Montenegro, na sua ótica, fez bem em ter dito que não governava se não ganhasse? Acho que sim. Acho que o que hoje em dia também tem contribuído para um certo desgaste na relação de confiança entre os eleitores e os eleitos é nunca se perceber bem, haver muita especulação, haver muita discussão sobre questões adjetivas, e essas questões adjetivas acabam por depois serem, no espaço público, ocuparem mais tempo do que a discussão sobre as medidas, as políticas, os custos, e discute-se muito o que é lateral. E, portanto, eu acho que quanto mais clara for uma posição para que os portugueses não acordem no dia seguinte com uma surpresa em relação àquilo que achavam que podia ser diferente, um líder político deve assumir essa posição de forma clara. Os portugueses sabem o que é que conta e ter a coragem. Aliás, eu sou um grande, eu diria, fã, no sentido de quem me trouxe para a política foi Francisco Sá Carneiro, foi quem me inspirou sempre na minha atividade política, e ele era sempre muito firme, muito assertivo e muito claro, mesmo que isso implicasse às vezes rupturas com o status quo. E acho que o Luís Montenegro faz bem em dizer o que acha que deve ser as suas condições para governar,
e depois o povo é soberano em... Mas não estará a arriscar muito e até mesmo a hipotecar que haja um governo de direita, vamos supor que não ganha, mas que a direita unida no Parlamento tem mais mandatos, na sua opinião, qual seria então a solução? A política sem risco é uma chatice, dizia Sá Carneiro, e sem ética é uma vergonha. E eu acho que o risco faz parte da ação política, mas se a pessoa quer realmente ter as condições para poder desenvolver um projeto, deve deixar muito claro as condições em que acha que isso pode ser. E, portanto, mas ficando Montenegro de fora porque não ganha, mas havendo uma maioria direita no Parlamento, na sua opinião, qual é a solução? Porque é isso que os portugueses também perguntam. Eu acho que há sempre um exercício de futurologia que depois torna cansativo no que diz respeito ao espaço público de discussão, todas as hipóteses que se podem encontrar para... O PSD pode indicar um novo nome? Repare, nós neste momento, eu às vezes até fico espantado quando digo, uma pessoa que concorre a umas eleições tem, no primeiro quadro das suas prioridades, ganhar as eleições. Ganhar as eleições e, desejavelmente, até com uma maioria absoluta, que é isto qualquer um, mesmo que não diga, deseja, porque é ter as melhores condições para poder governar. Porquê é que o Luís Montenegro não pede a maioria absoluta? Mas ninguém pede, porque isso é sempre interpretado no espaço dos comentadores e analistas como sendo qualquer coisa diferente daquilo que é a naturalidade. Eu pergunto qualquer um de nós se concorre a um ato eleitoral, se não deseja ganhá-lo e de ganhá-lo pelo maior número de votos possível para poder desenvolver a sua política que entende que é melhor para o país. Depois, como isto depois tem interpretações e análises e comentários, vão fazer sempre leituras diferentes daquelas que é, digamos, o impulso mais natural. As pessoas acabam por se ter cuidado com o que dizem, embora isso não corresponda àquilo que pensam. E, portanto, o primeiro objetivo é esse. Depois, e deixar claro aos portugueses qual é esse objetivo e porque é que entende que é assim e aquilo que está em cima da mesa. Depois, no resultado eleitoral que surgir, ver-se-á aquilo que deve ser o melhor para o interesse nacional. E o melhor para o interesse nacional pode haver um quadro em que seja necessário voltar a haver eleições, mas isto é o risco da democracia. A democracia é isto. As pessoas não podem ter medo dos atos eleitorais. Os responsáveis em democracia por aquilo que acontece no dia seguinte são os portugueses. Pertence à fatia dos sociais-democratas que entende que acordos parlamentares com o Chega nunca? Acordos parlamentares. Sim. Ou seja, eu acho que é muito claro sim, assim. Haver ou sim nunca? Sim, acordos parlamentares não deve haver. Eu, se fosse o líder do PSD, tivesse maioria relativa, exatamente, a responsabilidade de viabilizar ou não um governo da AD, portanto, essa compete aos outros partidos, todos com representação parlamentar, de viabilizarem ou não um governo de maioria relativa que ganhou as eleições. Mas vai desde o Chega ao Partido Socialista, a todos os partidos que estão representados na Assembleia. Porque se há uma maioria relativa, essa maioria relativa, e portanto à esquerda não há maioria absoluta, se à direita o Chega não viabilizar um governo da AD, é responsável por não permitir que a coligação que ganhou as eleições e que o povo português deseja que governe, que o faça. E nós temos a política não é só uma aritmética. A política é convicção, é ter condições para exercer e levar a cabo um programa. Não é uma aritmética que depois, em função de interesses particulares, põe em causa o interesse nacional. E a democracia é a responsabilidade do povo escolher quem entende que está em melhores condições de governar. E nós devemos saber fazer essa leitura daquilo que é a vontade popular. E se o Chega fizer o que disse, que é havendo uma maioria à direita, mas o PSD, a AD não ganhar as eleições, apresentar um governo de direita? Ou seja, havendo uma maioria relativa... Se houver uma pessoa do PSD que esteja disposta a formar um governo com a AD, com o Chega, desculpa.
Se houver, se. Ou São seja, cenários que os portugueses gostam não, de não, os saber cenários que os portugueses neste momento têm que ter perante si é dizer assim: há um projeto do Partido Socialista e há um projeto alternativo da AD. Há 2 potenciais primeiros-ministros e há 2 modelos de desenvolvimento económico diferentes. E há alguém que quer manter uma situação como aconteceu nos últimos 8 anos, que levou à situação que os portugueses hoje têm desconforto nas urgências, no ensino, na habitação, com os mesmos protagonistas para os próximos 4 anos e com os responsáveis do estado a que chegou o país. PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. À direita, a única viabilidade para poder haver uma governação alternativa é AD. É isto que os portugueses têm e na hora em que vão votar, têm de perceber se o voto, onde depositam o voto, é um voto que vai permitir que a governação continue nesta situação caótica ou que haja esperança numa alternativa que é a que nós protagonizamos. E as restantes forças parlamentares que tanto criticam o Partido Socialista, o Estado caótico, toda a situação que fazem de má governação e de referência à má governação que existe, na hora no Parlamento em votarem um programa de governo, têm de assumir as suas responsabilidades. Porque também serão responsáveis por aquilo que aconteça depois em função disso. Luís Montenegro disse que não governava se não ganhasse as eleições, mas que se mantinha como líder do PSD. Ora, o doutor conhece o PSD há muitos, muitos anos. É um partido que no dia 11 de março não vai rebeliar-se internamente para tentar tirar ou tentar ter diretas, tendo em conta que o seu líder perdeu as eleições? Eu compreendo a sua pergunta e respeito. Só que estamos a fazer cenários que diz as boas técnicas de comunicação que já vão dizer assim, já está a admitir a derrota e como está a admitir a derrota é porque se calhar estão um pouco convencidos de que vão ganhar. Eu não peço desculpa porque acho que estarmos a falar no cenário pós-eleitoral que já pressupõe que há uma derrota do Partido Social Democrata e da Aliança Democrática não é o momento. Porque nós não só acreditamos e estamos a fazer tudo para que isso não aconteça, é isso que estamos focados, mostrar aos portugueses que este programa alternativo é mais positivo para Portugal e o que acontecer depois resulta da vontade dos portugueses, será analisado, há congressos, há tudo isso e esse espaço de debate público deve acontecer nessa altura. Neste momento deve ser aquele que conduza a clarificar melhor aquilo que os portugueses desejam. Então, sobre a campanha e sobre o projeto da AD, Montenegro e o próprio Nuno Melo já deviam ter aparecido com mais nomes de perfil ministeriável. Eu acho, também compreendendo, acho que exige só à AD coisas que passam, digamos, sem esse crivo em relação ao Partido Socialista. Em relação ao Partido Socialista, os nomes e as cabeças de lista são mais do mesmo, ou seja, são os mesmos que conduziram o país a esta situação, que se propõe agora, como que se não tivessem nenhuma responsabilidade, a começar pelo Pedro Nuno Santos, achar que agora para a frente vão fazer diferente, vão fazer melhor e que não têm nenhuma responsabilidade em relação à condução do país nos últimos 8 anos. Isto, se vir a lista dos cabeças de lista e dos deputados, não há nenhuma novidade, não há nenhuma capacidade de recrutar na sociedade civil e aquilo que são os protagonistas do novo PS são exatamente os do velho PS, com as mesmas responsabilidades que a anterior governação teve. A AD apresentou um conjunto de novos protagonistas com perfil ministeriável, independentes. É uma coligação de partidos, digamos, já bem conhecidos da sociedade portuguesa, mas também com uma capacidade que teve de recrutamento de novos protagonistas. A Rita Judes em Coimbra, o Miguel Guimarães no Porto, vários outros que agora
o Alexandre Homem Cristo, etc, etc. Portanto, significa que se alguém já apresentou pessoas com reconhecimento e mérito na sociedade em áreas importantes como a educação e a saúde, que estão na primeira linha das preocupações dos portugueses, e da habitação, porque também a Rita Júdice é uma especialista na área da habitação, acho que é digamos, um valor acrescentado que esta AD já mostrou, que está para lá dos partidos e de mobilização da sociedade civil. Portanto, acho que nós já estamos a dar provas de que há esperança de muitos portugueses neste projeto alternativo. O Partido Socialista dá provas de que ninguém está disponível para prosseguir nas políticas caóticas que durante 8 anos conduziram o país à situação de tensão e de ansiedade que hoje cada português tem, quando não sabe se pode recorrer a uma urgência, quando uma grávida não sabe se vai ter os cuidados que deve ter para o seu filho nascer, ou qualquer uma família não sabe se vai ter no segundo semestre professores para as cadeiras, para as disciplinas que deve ter para a sua aprendizagem, ou condições de arrendar uma casa para quem casa e deseja iniciar a sua vida familiar. Muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos a seguir. Voltamos ao discurso direto com José Pedro Aguiar Branco Soutor, foi Ministro da Justiça, tem uma vasta experiência, aliás, nesta área, até mesmo como advogado. Recentemente propôs um pacto para a justiça, voltou, portanto, a propor. É um tema já muito antigo, é uma das áreas... Quase como o aeroporto. É um tema quase tão antigo quanto o do aeroporto, de facto, estão ali par a par, mas tendo em conta os últimos acontecimentos, quer respeitando a Operação Influencer, quer respeitando ao que aconteceu, houve vários casos, mas nomeadamente agora com o Dr. Miguel Albuquerque, acha que é o momento certo para fazer esse pacto de justiça? É assim, eu propus o Pacto para a Justiça quando fui Ministro da Justiça em 2004. O que na altura também teve a sua originalidade, porque não era habitual quem estava no governo apresentar e pedir um pacto para a justiça. Normalmente é quem está na oposição que reclama isso, quem está no governo acha que tem sempre as condições para fazer as reformas na justiça. Eu acho que não deve haver reformas da justiça que vão a reboque de casos mediáticos. E por isso é que eu faço uma distinção entre um pacto para a justiça de reformas da justiça. O que aconteceu no passado é que há o tema Casa Pia, então vai-se fazer uma reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal para aumentar as penas dos pedófilos, para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. E depois, às vezes, introduz até assimetrias no sistema, porque é feito ad hoc em função de uma situação que, no momento, está mediaticamente a acontecer. Um pacto da justiça é uma coisa diferente. Tem a ver com, muitas vezes, situações, ou pode ter a ver com situações que toquem natureza constitucional, permitir, por exemplo, que haja uma maior interação entre o Parlamento e os operadores da justiça, por exemplo, haver umas audições parlamentares que possam acontecer com os procuradores gerais da República que estejam em função e os presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça, haver uma articulação, não para casos concretos, mas para ver esta possibilidade de haver no Parlamento audições que permitam uma melhor compreensão entre o mundo da justiça e o mundo da política, no Parlamento, que é, por natureza, a dimensão mais democrática que um país tem. Depois pode haver situações que tenham que exigir investimento na área financeira e, portanto, que se prolonguem para lá de uma legislatura. Falamos muito do combate à corrupção. O combate à corrupção é uma coisa que qualquer político de bem deseja combater. Mas pode ser necessário, como é muitas vezes necessário, mais meios. É preciso que esses meios tenham uma dimensão prioritária nos orçamentos, que se prolonguem para lá de uma legislatura, independentemente do governo que esteja em função. Portanto, não se trata de mexer, por exemplo, nos poderes do Ministério Público?
da autonomia do Ministério Da Público, autonomia do a autonomia do Ministério Ministério deve existir. Agora, aquilo que tem a ver com a comunicação entre o poder político e o poder judicial, ela pode ser melhorada. Em que sentido? Da própria explicação, da própria informação e de forma mais transparente, como devem ser dadas a conhecer muitas das situações de operações que acontecem e que depois fica com uma certa juízo de suspeição em relação a porque é que foi daquela forma. Eu acho que muito bem, por exemplo, que o diretor da Polícia Judiciária tenha vindo a dar um conjunto de explicações que justificam porque é que uma determinada operação ocorreu daquela forma, embora possa ser na mesma criticável, se devia ser assim ou devia ser assado, mas isto não mexe com a essência depois do que está em causa. Mexe precisamente naquilo que é a confiança que os portugueses devem ter de que não há promiscuidades, de que não há intenções políticas, que não há situações de coincidências em função de oportunidades políticas, e eu acho que isso é saudável. E isso deve ser feito não só no espaço mediático, como também naquilo que tem a ver com a ação que uma Assembleia da República deve ter no que diz respeito à interação que tem com o Poder Judicial. Mas não temo que passe a imagem agora, neste preciso momento em que estão casos tão importantes, que envolvem ministros de topo, tanto do PS como do PSD, não temo que a opinião pública diga lá está o PS e o PSD a tentarem mudar a lei porque estão envolvidos em casos? Mas precisamente é o que eu estou a dizer, eu não quero estar a mudar a lei, eu quero estar a dar melhores condições para a Justiça poder exercer a sua função e haver melhores canais de comunicação que ainda reduzam ao máximo os juízos de suspeição que no espaço público muitas vezes se faz em relação a uma determinada operação. Acompanhar-me-á, deixar que acontece uma coisa no partido que toca com pessoas do Partido Socialista. O que houve no espaço público é que aquilo foi daquele momento e daquela forma e daquele dia, porque há intenções e às vezes até os responsáveis políticos usam essa realidade para fragilizar aquilo que, ou valorizar aquilo que foi uma determinada operação judicial. E ouvi isto, o cidadão comum ouve isto, porque é que acontece agora, neste momento? Foi porque à direita ou à esquerda aconteceu qualquer coisa e agora é preciso fazer o contrabalanço à direita. Isto é péssimo quando se pensa que a justiça pode ser instrumentalizada desta forma. Mas como é que nós podemos reduzir essa dimensão de suspeição que acontece, eu quero acreditar até sem fundamento sempre? É nós podemos criar canais de interação entre o poder judicial e o poder político, e quando digo poder político, é o poder político com pé grande, não é o poder partidário, é o poder político com pé grande, máxima na Assembleia da República, onde com naturalidade se prestem informações, sabe que a Justiça também muitas vezes tem dificuldade na gestão com a comunicação social. Eu nunca percebi porque é que sem estar a entrar nos casos em concreto, não é? Sem estar a entrar numa situação em concreto, porque é que no mundo mediático um Procurador-Geral da República não vem tranquilamente escolher o momento e a hora e o local onde deve dar um conjunto de informações que são informações que, não mexendo com a natureza do caso concreto, explicam aquilo que muitas vezes, por não se explicar, leva a juízos de suspeição. E estes canais, que não existem, alguns deles em termos constitucionais, podem exigir uma alteração constitucional. Era para haver uma alteração constitucional, é obrigatório haver 2/3 de representação parlamentar. E se nós tratarmos isto de uma forma séria, no sentido elevada, sabe que na altura, quando eu apresentei uma proposta para o Pacto da Justiça em 2004, criei um grupo de trabalho equidistante do ponto de vista ideológico. Eu convidei e aceitou, e era insuspeito de ser ligado da autora AD, o Dr. Miguel Galvão Teles, figura conhecida de esquerda e do Partido Socialista, que acompanha-me, que é uma pessoa felizmente já morreu, de elevadíssima craveira técnica, ideologicamente não tinha nada a ver com este ministro, com aquele governo, que aceitou, que conduziu e presidiu uma comissão, que depois, por via disso, também teve o apoio
e a solidariedade do ministro, do Presidente da República à época, o Dr. Jorge Sampaio, portanto, pessoas que não tinham nenhuma identidade ideológica com o Governo e que contribuíram para poder, se o Governo não tivesse sido, a Assembleia não tivesse sido dissolvida, provavelmente teríamos feito a proposta do Pacto da Justiça através dessa comissão equidistante do ponto de vista ideológico, e foi possível juntar, portanto, vontades acima da dimensão ideológica, porque sabe que as questões da justiça estão muito para lá de uma dimensão de lógica esquerda e direita. E é possível recriar agora uma comissão Vai depender, dessa espécie? depende do próximo Ministro da Justiça, depende da próxima configuração da Mas Assembleia. Sabe que na altura, por exemplo, na formação dos magistrados, que é um ponto fundamental, quando a gente diz e lança, o procurador não sabem, ou o magistrado tem aquela... A formação dos magistrados é uma peça também crítica do sistema de justiça. E, na época, pela primeira vez na história da formação dos magistrados, a direção da formação esteve num não magistrado. Sim. Foi a professora Anabela Miranda Rodrigues. E o Presidente da República, à época, pela primeira vez, foi à tomada de posse de um diretor do SES, do Centro de Estudos Judiciários. O que é que eu quero dizer? Para nós elevarmos o patamar do que é preciso fazer na justiça, que não esteja associado àquilo que são os casos mediáticos, a reboque temos que elevar o nível daquilo que é a exigência do que é preciso fazer na justiça. E por isso, está muito para lá das leis, tem a ver com a interação entre o poder político e o poder judicial, tem a ver com as questões financeiras de melhores recursos, porque é muito fácil dizer, nós vamos combater a corrupção, nós vamos fazer isto, não é? E depois, às vezes, ainda é preciso mais dinheiro para poder ter eficácia nesse combate, mais meios. Quando se diz assim, vou fazer isto porque vou à corrupção, no combate, buscar 20 mil milhões de euros, como se houvesse ali um caixa em que eu pegasse não sei quantos milhões para aplicar em... Isto é demagogia e não é esse o sentido que é preciso... Os problemas de comunicação podem estar também num problema de gestão ao mais alto nível na hierarquia do Ministério Público? O problema de comunicação... Ou seja, o Ministério Público pode estar a ser mal gerido ao seu alto nível, que é um órgão hierárquico. Está, digamos, a focalizar muito na situação atual. Eu estava para lá da situação atual, ou seja, porque há uma cultura, e essa cultura é uma cultura de... não há um hábito de, com naturalidade, haver comunicação entre o poder político e o poder judicial, como estou a dizer, poder político ao alto nível, na Assembleia da República, não é? E a própria interação com a comunicação social e, portanto, essa situação de cultura que tem existido é aquela que é preciso alterar. Precisamos de ver com naturalidade... A ex-procuradora Joana Marques Vidal comunicava bastante. A atual procuradora é criticada por não comunicar, o que cria ruído na opinião pública. Eu pergunto-lhe se, de alguma forma, isto pode ser alterado ou se é uma cultura. É verdade, mas se nós criarmos exigências legais para a própria comunicação, ou seja, se nós criarmos exigências legais que façam com que, por exemplo, no Parlamento seja possível haver momentos de audições que permitam que essa comunicação exista, já não depende de A, B ou C. É a cidade, somos nós todos, que consagramos constitucionalmente que é importante que haja esse espaço, que não é um espaço de promiscuidade, é um espaço de clarificação, e isso já depois não depende da vontade de A, B ou C. É sim, somos nós todos, é a cidade que entende que isso deve acontecer. Mas há duas culturas, tanto há a cultura de má comunicação, vamos chamar assim, da parte judicial, como os políticos têm mostrado alguns pruridos em abordar a justiça. Lá está, ou o fazem a reboque ou não o fazem para não cair na percepção de que estão a adulterar de alguma forma o sistema. Como é que se resolve isto? Como é que os políticos se podem afirmar na relação com a justiça? Mas é precisamente, e volto, peço desculpa, à metodologia, Sim. que é, se eu criar uma metodologia
que aos olhos da sociedade e digamos, aos olhos dos comentadores e dos analistas, mostre que não há um crivo partidário, isso já ajuda a perceber que não é o interesse partidário que está em causa. Por isso é que eu evoquei, ainda bem que tendo sido seu professor que conhecia, é esse respeito que quem trabalhou, e até a própria professora Anabela Miranda Rodrigues, também não tinha nada a ver com... Portanto, foi possível um governo à direita ter criado operadores, digamos, do pacto que não tinham nada a ver com a direita. Por outro lado, se nós juntarmos a isto também aqueles que são os principais conhecedores do que acontece no mundo da justiça, que são a Ordem dos Advogados, a Associação Sindical dos Magistrados, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, outras associações que tenham também a ver com a dinâmica da transparência e daquilo que tem a ver com a integridade, e portanto se nós alargarmos o leque de quem deve ser ouvido, quem deve ser também opinar para em relação... Claro que no final é o Parlamento que vai ter que tomar as suas opções, mas se nós alargarmos o espaço que não fique confinado à mera dimensão partidária entre o partido A e o partido B na Assembleia da República fazerem, que lança depois logo a suspeição que aquela lei deve ter sido feita no interesse porque é para a prescrição, para isto e para aquilo, se nós alargarmos o espaço de visibilidade daquilo que são os que vão ser intervenientes num pacto assim, com o patrocínio do Presidente da República, porque o Presidente da República, como mais alto magistrado também da nação, pode ser desbloqueador e equidistante do sistema partidário para poder dar um conteúdo como o Dr. Jorge Sampaio fez na altura em relação a um governo que não tinha nada a ver com ele. Eu senti todo o apoio do Presidente Jorge Sampaio no que diz respeito ao Pacto da Justiça. Ora, se nós pusermos nessa dimensão, pode parecer que se está a trabalhar para não acontecer, mas depois depende da dinâmica também do Ministro da Justiça, porque um Ministro é quem tem a capacidade de decidir, quem tem a capacidade de também, pela sua credibilidade, permitir que isto aconteça e seguramente que vamos criar condições para que finalmente a Justiça possa ser mais do que meras reformas em alguma coisa que vão a reboque do momento mediático. No seu último comentário televisivo, Marcos Mendes disse que a proposta de reforma de justiça no momento atual, após o caso da Madeira, que era uma proposta morta à nascença, concorda? É um comentário, é uma análise, mas eu julgo que ele estaria também, ou admito, conhecendo, que ele estaria a fazer a sua equação com base naquilo que é a reforma de justiça a reboque de casos mediáticos, como se a coisa se circunscrevesse a como é que na corrupção A ou no crime B, ou se o Código Penal vai aumentar a moldura penal. Por exemplo, é sempre a ideia de que a moldura penal tem muita relevância para que se um tipo de crime tiver uma moldura penal de 8 anos e passar para 12, irá ser eficaz para o combate, como se alguém andasse com um cardápio, dizer assim, bom, eu se fizer isto e tiver 10 anos de cadeia, se calhar vale a pena cometer o crime. Se for 14, já não. Isto não é assim. E, portanto, acho que o comentário do Dr. Marcos Mendes se circunscreve dessa forma. E aí acompanho. Se for uma coisa que tenha uma relação causal com um caso mediático, não deve acontecer. Agora, o que eu estou a dizer é uma coisa bem mais para lá disso. E aconselho a quem tiver dúvidas, a revisitar o que há 20 anos, e infelizmente ainda se está em muitas das suas valências atual, foi a proposta que apresentamos e o quadro que permitia tratar a questão da justiça num plano superior. Falamos aqui da PGR. Eu faço-lhe duas perguntas. Uma é se faz sentido o mandato único, o próximo governo vai ser chamado a escolher um novo titular. Faz sentido o mandato único? Primeira pergunta. A seguir, qual devia ser o perfil do titular do cargo? Eu admito que possa fazer sentido um mandato único mais alargado, mas isto é para a Procuradoria como é para tudo. Ou seja, a democracia e o nosso sistema, digamos, saudável de vivência numa sociedade democrática é pela renovação e porque a permanência durante muito tempo em qualquer função acaba, mesmo
que não seja por más intenções, por diminuir, digamos, até às vezes a motivação e o ânimo com que se está numa determinada função. E a democracia, devemos olhar para a democracia com muito cuidado. O Miguel Veiga tinha uma expressão que eu acho magnífica, que dizia precisamente a democracia é de uma magnífica fragilidade, que significa que nós devemos cuidar dela com muita. E, portanto, eu admito que uma situação de não perpetuar num cargo alguém que, ainda que tenha desempenhado muito bem a sua função, e nomeadamente a de Procurador-Geral da República, que seja positivo para a própria qualidade da investigação criminal. O perfil tem de ser alguém que seja reconhecido do ponto de vista da sua visão para a justiça, que seja dentro do quadro que eu lhe referi, de equidistância, de preocupação também de ter uma interação hoje necessária com a sociedade. E, portanto, o Procurador-Geral da República deve encarar com naturalidade, ir a uma Assembleia da República em audição, explicar quais são as suas ideias e quais são as suas políticas. E a prestação de contas. E a prestação de contas. Já reparou que na Assembleia da República elege sempre um conjunto, acho eu que são de 7 pessoas para o Conselho Superior de Magistratura e também para o Conselho Superior do Ministério Público. Sim. Que são eleitas num determinado momento, e eu desafio qualquer jornalista a saber se depois o que é que fez, se prestou contas à Assembleia da República dentro daquilo que é necessário que preste contas, sem violar o segredo daquilo que são as coisas que acontecem num Conselho. Não, como diria, não passa nada. São eleitas, vão e depois parece que se cumpre no puro ato de eleição. E a Assembleia da República elege seus representantes para esses conselhos. Situação importante e que deveria merecer atenção dos órgãos de comunicação social. O que é que estão lá a fazer? O que é que a prestação de contas do que foi feito naquilo que pode ser divulgado? Mas isso já não tem, já não prende a atenção do espaço público de discussão. É advogado, fundou uma sociedade de advogados, é advogado há 43 anos. Como é que assistiu à discussão sobre as alterações dos estatutos na ordem dos advogados e como é que olha para o mercado com a abertura à atividade das sociedades multidisciplinares? Eu, como disse há 43 anos, portanto sou um bocado old school. Tudo que venha pôr em causa um princípio sagrado no que diz respeito aos advogados, que tem a ver com fragilizar o segredo profissional e a deontologia profissional e a responsabilidade profissional, eu acho que deve ser combatido. O que é que eu quero dizer com isto? Um cidadão que recorre a um advogado que é a primeira instância do acesso à justiça, é o advogado, deve ter a confiança absoluta de que aquilo que vai dizer, contar, falar é sagrado no que diz respeito ao seu segredo profissional. A dinâmica das sociedades multidisciplinares, embora eu não seja um adepto das mesmas, ela vai acontecer. Portanto, ela já acontece na Europa, vai acontecer e, portanto, é muito difícil parar o vento com as mãos e eu acho que a dimensão, digamos, positiva será, perante esse cenário, como é que nós vamos preservar que um cidadão vai aceder à justiça na sua primeira instância junto de um advogado, tendo assegurado os direitos de sigilo, o apoio de forma profissional que não seja promíscua com qualquer outra profissão e que não se torne a mercantilização da ação do advogado despersonalizando e tratando isto como se fosse uma outra profissão qualquer com meros intuitos lucrativos. E, portanto, dentro deste quadro que eu vejo o realismo de nós, ainda assim, termos que criar as normas no estatuto profissional que minimize estes riscos que estão aí.
Ultrapassamos já o nosso tempo. Para terminarmos com política, está de volta à política ativa, vê-se de volta a funções governativas ou esse é um período encerrado? Estas são aquelas perguntas sempre muito difíceis, porque qualquer coisa que a pessoa diga tem sempre interpretações que estão para lá da pura vontade. Eu vou-lhe dizer, a minha motivação, quem me conhece, eu sou advogado. Fiz no passado e volto a fazer intervenções cívicas e disponibilizei-me e disponibilizo para funções de natureza pública quando eu sinto que o meu contributo pode ajudar a melhorar o estado das coisas com um mero sentido público. Porque acho que a democracia é participação. Se nós criticamos muitas vezes quem não tem os níveis de competência, os níveis de mérito que nós entendemos que deve haver, e devemos estar disponíveis para ir, porque é muito fácil ser treinador de bancada e depois não estar disponível para exercer por isto, por aquilo, porque tenho a minha profissão, porque há muita exposição, porque há muito escrutínio, e então acaba por eu ser um contribuinte ativo para que aqueles que eu não desejo que estejam. Portanto, esta é a minha motivação, sempre foi. E neste momento é aquela que me fez aceitar de novo. Eu julgava que já tinha encerrado o meu período parlamentar, mas o estado em que se vive a discussão política hoje no país motivou-me à exigência de participação democrática. Depois, a seguir ao dia 10 de março, e com isto não quer dizer que estou disponível para ser ministro ou para ser Presidente da Assembleia da República, esse eu já o disse, portanto, se for a vontade da aritmética parlamentar e dos grupos parlamentares da AD e do meu partido, que eu também possa proporcionalizar uma candidatura a Presidente da Assembleia da República, eu estou disponível. Eu estou disponível para servir o meu país. E se eu entender que esse contributo é desejado e que eu o posso dar, eu estou sempre disponível para o fazer, quando entendo, como hoje em dia, que a situação do país isso exige. Uma última pergunta, pedi-lhe uma resposta rápida, porque de facto estamos Sou em cima do advogado e eu já te falo um bocado mais. Acha que era importante Passos Coelho entrar na campanha? Assim, muito rápido, assim, eu acho que Passos Coelho vai entrar na campanha. José Pedro Aguiar Branco, obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt, os nossos sites onde poderá acompanhar também notícias sobre a atualidade. Até uma próxima oportunidade.